Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de The Deadly Spawn, um filme de 1983, que é um desses filmes trash que já começa complicado pelo nome. O que rola é que Deadly Spawn é um desses filmes de alienígena caindo na Terra em um meteoro e atacando gente, tem vários desse tipo de filme, e ele foi concebido como um filme só, como uma ideia original ali, ou nem tanto original, mas enfim, era um filme único. Foi uma ideia baseada num documentário que um produtor viu no National Geographic, falando sobre sementes de milhares de anos de idade que foram encontradas no Ártico e depois foram plantadas. Não que isso esteja refletido no filme, porque no produto final a gente não tem nem Ártico e nem semente, mas a gente tem alienígenas vindos de outro planeta, o que eu acho que é parecido, não sei. Mas enfim, a confusão com o nome começa quando alguém achou que era uma boa tentar vender esse filme colocando um nome ambíguo nele que fizesse ele parecer uma continuação de Alien, o Oitavo Passageiro. Aliens, o Resgate só saiu em 1986, então durante quase uma década aí, Alien, o Oitavo Passageiro, esse grande clássico do terror e ficção científica, não teve uma continuação. E como confiança não era o que faltava para quem distribuiu o Deadly Spawn na época, o nome que ele foi distribuído era The Aliens Deadly Spawn. Algo como a prole mortal do Alien, numa tradução livre. E isso acabou interferindo no nome que esse filme teve na tradução aqui pro Brasil também. Ele é conhecido como O Retorno do Alien, que é um nome bem merda, né? Mas ele ainda é acompanhado por um subtítulo que pode mudar dependendo da situação. Ou ele é Retorno do Alien Geração Mortal, que mais ou menos tenta traduzir ao pé da letra o Deadly Spawn, ou ele é Retorno do Alien, O Perigo Está na Terra, que é um título que foi só tirado do nada mesmo. Olha só, mais um vídeo e mais uma vez eu entrando numa tangente enorme falando sobre os vários títulos de um filme trash. E dessa vez eu nem comecei a falar sobre o filme. Mas isso é porque não tem muito mais o que falar aqui. Deadly Spawn é um filme trash feito com um orçamento muito baixo, que é sobre alienígenas atacando pessoas, e ele não tem pretensão de ser algo muito maior do que isso. Ele não tenta passar uma mensagem maior, ele é exatamente o que tá na capa. Ele é uma trecheira dos anos 80, ele não tem um reconhecimento tão grande pelo público geral e talvez nem pelo público do terror, ele é uma coisa meio esquecida. Mas ele tem efeitos especiais muito bons pro que eles são e um roteiro que surpreende bastante. Ele foi dirigido por um cara chamado Douglas McKeown, um ser iluminado que desceu à Terra só pra escrever e dirigir esse filme, porque esse é praticamente o único crédito que ele tem no IMDb. O cara nunca mais fez nada. E eu tô falando de Deadly Spawn agora sem nenhum motivo em particular. Acho que é porque eu mencionei ele recentemente no vídeo de Abominável aqui no canal, e desde então eu tenho pensado até que seria legal um vídeo sobre esse filme esquecido dos anos 80 aqui, né? E é pra isso que a gente tem a Trasheira Violenta também, pra falar de uns filmes que ninguém viu. Então, cá estamos. Mas antes de continuar falando do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram O Retorno de Aliens, o que vocês acham desse filme, né? Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também seja membro da Trasheira Violenta, quando você é membro você ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente libera aqui. E também pode votar em alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal. Deadly Spawn não foi escolhido por votação porque ninguém ia votar nesse negócio, né? Mas tem algumas votações acontecendo e em breve vão ter mais vídeos de filmes escolhidos pelos membros. E também já vou deixar aqui o aviso de spoilers, porque é uma sessão trashback, tem spoiler à beça. É um filme já mais velho, 1973, já deu tempo de assistir, então spoiler liberado. Então, vamos nessa. A trama de Deadly Spawn é essa coisa que eu já falei, que é a trama de vários filmes de terror e ficção científica diferentes. O filme não perde tempo nenhum, ele é sobre um meteoro que cai na Terra e o primeiro plano do filme é literalmente o meteoro caindo na Terra e aí uns trouxas vão lá investigar e morrem. Acontece que esse meteoro trouxe umas criaturas alienígenas peculiares, que são tipo umas lesmas ou uns girinos cheios de dente que crescem e viram um bicho muito bolado que come gente. E um desses bichos entra no porão dessa casa onde mora essa família, que agora está sendo atacada por essas criaturas. Mas é uma coisa mais gradual, esse filme tem uma estrutura quase de filme slasher, porque as pessoas na casa vão morrendo um por um, sem os outros perceberem. A criatura só se revela mesmo no fim do filme e aí vira uma gritaria só o filme todo. E como eu disse, o filme não perde tempo, ele não estabelece personagem no começo. Depois da cena inicial lá dos dois trouxas vendo o meteoro e morrendo, ele já mostra logo de cara o pai da família descendo até o porão, sendo atacado, e depois a mãe desce até o porão atrás dele e é atacada também. Já começa matando um monte de gente no filme em menos de 15 minutos. O que talvez seja um ponto negativo do filme, porque a
criatura fique embaixo da casa nesse porão alagado de chuva por boa parte da trama. Então o que acontece é que boa parte da trama consiste em pessoas diferentes descendo no mesmo porão escuro, encontrando os mesmos indícios de alguma coisa errada ali e depois finalmente encontrando a criatura. Acho que os personagens desse filme são as coisas mais peculiares aqui, começando pela atuação deles, porque esse é um filme bem trash, e geralmente um filme trash assim de anos 80, ele pode ter algum ator reconhecido no elenco, alguém que ficou famoso depois, ou ele pode ser igual ao Deadly Spawn, que nenhuma dessas pessoas atuou de novo em outro filme. E de fato isso não é surpreendente, porque tem alguns atores aqui que são muito ruins. Principalmente os dois caras na cena de introdução. Mas a maioria deles não me incomoda muito. Eles podem não ser ótimos atores, mas eles estão conseguindo agir naturalmente na cena, fazer os personagens críveis. Isso é uma coisa legal desse filme. Quando ele tem muito personagem em cena, tem esses momentos que tá todo mundo falando um por cima do outro, você não entende o que a galera tá falando, tá uma confusão. Que é uma coisa bem real, isso acontece de verdade. Então eles conseguiram dar uma naturalidade pra aqueles personagens ali. E eu gosto também de como esse filme trata os personagens, porque ele começa apresentando uma galera bem estereotipada, mas o que acontece aqui é que nenhum dos personagens principais dessa trama cumpre o propósito que você acha que eles vão cumprir. Vamos começar com o grupo de jovens, que eu acho que é o que mais subverte a nossa expectativa de filme de terror aqui. Ele é o nosso tradicional grupo de jovens de 30 anos que o filme não deixa muito claro se estão na faculdade ou no colégio. Pelos diálogos parece que é faculdade, mas a interação deles parece uma coisa bem de escola mesmo. O que rola é que eles estudam biologia e eles encontram do lado de fora da casa uma das criaturas, os bichos lesma girino alien, morto. Então eles estudam o bicho, a menina nerd disseca a criatura e você acha que isso tudo vai servir pra eles encontrarem uma fraqueza ou pra eles servirem de professor enredo, explicarem pra gente o que são essas criaturas. Mas na real nenhum deles descobre porra nenhuma e nenhum deles sabe lidar com qualquer coisa dessa trama. O principal desses jovens é o filho mais velho que mora nessa casa. Ele é um personagem meio irritante porque ele é um desses personagens super racionais, que fica o tempo todo falando: ah, mas isso que vocês estão falando é impossível, esse tipo de criatura não existe, enquanto tem uma criatura dessas morta na pia do banheiro dele. Ele tá lá olhando pra ela, tocando no bicho. E você espera que ele seja o herói da história, o filme faz esse preparo no começo. Mas no último ato do filme, quando ele vê que a namorada e os pais dele morreram, ele fica traumatizado e fica o resto do filme todo em estado catatônico, sem participar muito da trama ou fazer qualquer coisa. E aí tem a garota, que é o interesse romântico dele. É a menina nerd, que tem bastante destaque no começo do filme. Os dois têm uma cena flertando ali, que é um pouco desconfortável, mas eu acho crível pra situação. E ela tem todos os trejeitos e o figurino de uma Final Girl tradicional. Você bate o olho nela e você acha que a sobrevivência dela é garantida ali. Mas aí no começo do último ato a criatura come a cabeça dela e joga o corpo dela pela janela. E isso, na real, reza a lenda, nem foi mérito do roteiro não. Ela ia sobreviver até o fim do filme, mas parece que a atriz arranjou outro trampo, não conseguiu ficar até o final das gravações, então tiveram que matar a personagem dela. O que eu acho que acabou sendo bem icônico no filme pra mim. Eu sempre lembro dessa cena quando eu penso em Deadly Spawn. Os outros dois jovens do grupo é o menino mais burrinho e a garota loura perdidona. Ela é ótima porque ela só aparece no final do filme, do nada. E esses dois personagens, pelo visual e pelo que eles fazem na trama, você tem certeza que eles estão ali só pra morrer, que eles estão ali só pra ser bucha de canhão. E os dois, na real, sobrevivem ao filme, de boa. Eles, na real, não fazem nem muita coisa também, eles não fazem nada pra ajudar a combater a criatura, eles só gritam e se escondem. E quem sou eu pra julgar, né? Saíram vivos. Então um grupo de jovens não faz nada porque quem realmente faz alguma coisa nesse filme é o irmão mais novo, aquela clássica criança gênio dos anos 80. E é engraçado que esse filme saiu um ano antes, mas ele tem muito em comum com o Tommy Jarvis, do Sexta-feira 13, parte 4. São duas crianças que são fãs de terror, que tem um quarto todo decorado com pôsteres e próprios de filmes. Os dois gostam de se fantasiar e de usar máscara pra assustar as pessoas da casa, e os dois acabam sendo quem mata o vilão no fim do filme. Só que aí tem essa cena no começo do filme, que o menino tá conversando com o tio psicólogo dele, e eles têm um diálogo ali que é meio autoconsciente. O menino falando que não tem medo de monstros porque ele sabe que os monstros dos filmes que ele assiste não são reais. Isso tudo parece que é um preparo para quando ele finalmente vê o monstro de verdade na casa dele, ele ter essa realização de que monstros existem e surtar completamente. Mas ele não faz isso, cara. O garoto é foda. Ele entende de monstro, então ele saca rápido como que a criatura funciona. Que ela é cega e ela caça por som, e ele usa isso pra combater a criatura. É a pessoa mais competente desse filme. E eu acho que ele talvez seja o melhor ator do filme também. Quando ele encontra a criatura a primeira vez no porão, ele não tem muita reação, ele fica bem blasé ali, e pode até parecer que é um ator ruim,
ruim. Mas aí você vai vendo ele percebendo lentamente na cena que a criatura matou os pais dele, ele vê o corpo da mãe ali, e você vai vendo o terror surgindo no rosto dele, mas como ele manja os clichês do terror, ele sabe que ele não pode sair correndo e gritando, senão ele morre. Então ele tem que controlar tudo ali. Eu acho uma boa cena. E eu gosto até que esse lance dele se fantasiar pra dar susto nos outros é relevante pra trama. Porque tem esse eletricista que aparece lá pra consertar uma parada qualquer na casa, e o menino só descobre que tem um monstro no porão porque ele se veste com uma máscara e vai até o porão pra tentar assustar o coitado do eletricista. Inconveniente, né? Porque esse eletricista ou ia estar trabalhando em alguma coisa que ele não queria estar ali, ou ele vai estar morto comido por uma criatura. De qualquer jeito, o susto da criança não cai bem. No fim do filme, a criança bola um plano mirabolante. Ele coloca explosivos numa cabeça falsa, atrai a criatura grande, né, que é a criatura mãe principal, faz ela comer essa cabeça e explode o bicho. E a criança faz isso tudo sozinha, ela resolve o filme sozinha, os personagens mais velhos não ajudam em nada. Esses são os personagens da trama na casa principal, mas esse filme também tem uma subtrama meio filler, que parece que tá lá pra ter um tipo de humor mórbido no filme, que é a reunião das senhorinhas vegetarianas, que estão lá lideradas pela tia e pela avó da família principal. Essa cena é tão aleatória que eu juro que tem uma parte no filme que a tia e a avó param pra discutir a girafa de porcelana que tá na decoração da casa. É rapidinho, mas não tem propósito nenhum. E essa subtrama tá lá pra ser uma subtrama de cena grotesca. É uma coisa meio fome animal, sabe? Que a velha tritura sem querer uma criatura no molho da salada que ela fez e dá pra todas as amigas dela comerem. E aí os bichos começam a atacar elas e dá uma confusão generalizada. E ao contrário do que é esperado dessa cena, essas senhorinhas todas se dão melhor contra as criaturas do que o grupo de jovens, já que todas elas conseguem sair vivas dali, correm até o carro e escapam. Inclusive tem uma senhorinha ali que mata uns 2 bichos pelo menos no tamanco. Essa velha é bolada, cara, ela já dá pra se juntar aos cidadãos de Haddonfield pra ir caçar o Michael Myers. Passando pra parte técnica, esse é um filme que tem bem aquele tipo de direção de filme B mesmo, é uma direção econômica. Se a cena pode ser feita com um plano só, eles vão fazer essa cena com um plano só. E isso resulta naquela clássico visual de filme B, são planos muito longos, mais abertos para conseguir mostrar tudo o que está acontecendo e mais estáticos também. Tem muita cena de diálogo nesse filme que envolve mais de 2 personagens, que são todas gravadas em um plano conjunto, mais aberto e que demora bastante para cortar, são só os personagens conversando ali, e é um filme que são raros os close-ups. Mas o filme ainda tem um mínimo de uma direção artística ali para tentar contar a história de um jeito visual. Uma das primeiras coisas que o filme mostra pra gente é a chuva do lado de fora da casa, e aí a câmera foca na janela do porão aberta. Já estabelece 2 coisas, por que o porão tá tão alagado e como as criaturas entraram nessa casa. Tem um plano de detalhe que foca nos bilhetes na parede, o primeiro estabelece que os pais saíram de casa e deixaram um bilhete avisando. Na real eles iam sair de casa, né, mas eles foram comidos antes. E é por isso que ninguém acha estranho os 2 só não estarem na casa durante a trama toda. E o segundo já estabelece que um eletricista vai visitar a casa naquele dia. Então quando ele aparece não é uma coisa que só vem do nada. Quando o protagonista fica catatônico, a gente vê o processo de lógica dele ali, sem ele precisar falar o que ele tá pensando. Porque ele acha que os pais não estão em casa porque eles foram embora por causa do bilhete. Mas aí ele vê o carro dos pais na garagem ainda, então ele deduz que eles nunca saíram, que eles foram mortos pela criatura mesmo. Mas a minha cena de contar a história de um jeito visual preferida aqui, que talvez seja a melhor cena do filme, é a criança descobrindo que essas criaturas caçam por som. Porque é uma cena tensa, essa criança fica bastante tempo encarando as criaturas e sendo encarada de volta no porão, até que ele finalmente toma coragem e estala os dedos. E isso imediatamente atrai a atenção de todas as criaturas do porão ao mesmo tempo. E pronto, já estabeleceu ali, sem diálogo nenhum, que é o som que atrai esses bichos. E eu acho isso muito bem feito. A fotografia desse filme eu acho que dá pra chamar de versátil, porque ela começa como, nossa, esse filme é bem barato, né? E depois ela vira, ok, tem um jogo de sombra legal aqui nesse porão. E na última cena ela vira, fotografia colorida neon. E eu acho engraçado na direção aqui que esse filme tem um pouco daquele efeito tubarão, de tentar aumentar a tensão e construir um suspense sem mostrar a criatura, mas é o efeito tubarão mais impaciente do cinema. Porque o filme começa, imediatamente tem 2 cenas de ataque que não mostram nada, elas só estabelecem ali o perigo mortal. Inclusive quando o pai é atacado no porão, é um suspense. A gente vê a morte dele pela sombra, sem ver a criatura. A gente só vê o sangue espirrando nas paredes e na lâmpada. Mas aí o monstro literalmente só aparece na sua cara na cena seguinte, em menos de 15 minutos de filme. Porque esse não é um filme de ficar construindo tensão de o que será que é o monstro. Eles construíram esse monstro gigante aqui pra aparecer pra atacar as pessoas, então eles vão usar esse negócio o filme inteiro. E acho que acaba sendo um filme que boa parte da direção dele tá servindo em prol dos efeitos.
É um desses filmes de ilusão, de fazer o monstro funcionar. Então tem sempre o jeito de colocar o monstro ali, até colocar tipo a boca em volta da câmera pra ser um ponto de vista da boca do bicho. Eles fazem todo tipo de coisa. E eu acho que o filme faz os efeitos muito bem. É um filme trash, mas é um trash bem feito. E dá pra dividir eles basicamente em efeitos de monstro e efeitos de morte. E as mortes aqui tem um gore que é bem maneiro. Tem várias coisas diferentes. Tem cabeça decepada, tem decapitação, tem a cena que o tio psicólogo tá sendo comido por dentro pelos bichos, e um dos bichos sai do peito dele igual o Alien, o Oitavo Passageiro. E aí eu me pergunto se essa cena que influenciou eles colocarem o nome do filme tentando fazer uma continuação, ou se eles já sabiam que iam colocar esse nome picareta no filme e colocaram essa cena de propósito pra fazer uma homenagem óbvia ao Alien. Mas eu acho que a cena mais única de gore que eles fazem aqui é uma cabeça elaborada que eles fizeram da mãe no porão, que a gente vê os alienzinhos comendo e arrancando parte por parte do rosto dela até ficar só a caveira. É bem grotesco. Os monstros são efeitos ótimos também, principalmente os monstros pequenos. Eles estão em todo lugar no filme e às vezes eles até conseguem fazer eles se moverem com uma velocidade e um movimento que parecem reais. O bicho grandão já é um pouco mais tosco. Ele tem uns momentos que você vê o bonecão ali, mas ainda assim eu acho um efeito irado. O bicho aparece quebrando a porta, matando a garota, e no final quando ele sem querer come um dos bichos menores, isso tudo é um trabalho de boneco animatrônico ali que eu acho pode até não ser convincente, mas ele não te tira do filme. Você aceita isso como parte da estética, é uma criatura verossímil ali. Você consegue acreditar que esse bicho é uma criatura ameaçadora, e é só isso que você precisa para esse tipo de filme trash. Também tem os efeitos de mating aqui, né, de pinturas integradas no filme. Esses eu acho mais bizarros porque eles não combinam em nada. Na real é até engraçado, porque eles são literalmente o primeiro e o último plano do filme, o primeiro com um meteoro caindo, e o segundo revelando a criatura gigante que cresceu embaixo da montanha do lado da casa, que é um ótimo final, inclusive, o policial descobrindo que tem uma criatura enorme ali. Eu imagino que eles tenham feito isso numa miniatura, integrando com um fundo diferente ali. Só que o problema desses dois planos é que, separados, eles são ok. Mas, quando eles estão juntos com a cena na qual eles estão se passando, eles não combinam com o resto da fotografia, que quando você vê é uma noite muito escura. E os planos de efeito que estão integrando essa paisagem claramente estão se passando de dia, então eles não encaixam com o resto da cena. Eu não sei se essa análise aqui foi um mais fala mal ou foi um mais fala bem do filme. Talvez tenha sido uma análise mais positiva, apesar de eu achar que esse filme tá longe de ser perfeito. É aquele caso clássico de, o filme é bom? Não. Ele tem atuações ruins, ele tem umas partes bem aleatórias na trama, e ele é um filme trash de orçamento baixo e que aparenta ser orçamento baixo. Mas eu acho que vale muito a pena pelos efeitos, pela ousadia do que eles fazem com os personagens, e também porque é um filme bem divertido. No fim das contas, eu recomendo esse filme, acho que ele vale a pena. Talvez seja aí um cult classic que nunca virou cult nem classic dos anos 80. Então é isso, pessoal. Até a próxima.